Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, atendendo a diversas solicitações, algumas já bem antigas, nós vamos fazer a montagem desse quadro de distribuição monofásico que você está vendo aí no seu vídeo. Por enquanto, nós vamos nos ater apenas às interligações e, posteriormente, em outro vídeo, nós veremos os critérios de dimensionamento das proteções e dos condutores. Como sempre, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque só assim nós alcançaremos patamares mais elevados na nossa caminhada aqui na plataforma. Então se inscreva, dê seu like e não esqueça de acionar o sininho das notificações. Essa é a chave para alcançar a nossa meta de melhoria contínua. E agora vamos ao que interessa. Montar um pequeno quadro de distribuição monofásico como esse aí é muito simples. Nós vamos partir da premissa que já temos o padrão de entrada com o medidor e com a proteção. E a partir daí nós vamos criar um quadro monofásico de distribuição com 4 circuitos. Um circuito para iluminação, um circuito para as tomadas, um circuito para a máquina de lavar e um circuito para uma máquina de secar. É um quadro pequeno, é verdade, mas é o suficiente para você entender como é feita a distribuição dos circuitos e, a partir daí, poder fazer instalações de um porte mais elevado. Já tem algum tempo que a NBR 5410 exige a instalação de componentes que antes não estavam presentes nos quadros de distribuição. Entre eles, nós temos o DPS, que é o dispositivo protetor de surtos, e o IDR, que é o interruptor diferencial residual. Ao longo desse vídeo, nós vamos dar mais detalhes a respeito desses componentes. Nessa gravura que você vê aí, nós temos a caixa do nosso quadro de distribuição. E aí no interior dele você vê alguns pontos onde serão parafusados os trilhos. Esses trilhos eles servirão para a fixação de todos os outros componentes. Nesse caso, nós teremos 2 trilhos. E eles vão ser montados dessa forma que você está vendo aí. O primeiro trilho, os parafusos de fixação. O segundo trilho, também fixado com parafusos. Agora vamos posicionar a barra de terra, essa que você vê aí. E também vamos fixá-la com parafusos. Pronto. Essa barra ela será ligada ao aterramento externo. A barra de aterramento ela normalmente é identificada com a cor verde e a partir dela nós iremos levar o aterramento para todos os nossos circuitos. Do outro lado, você vê aí pontos para fixação de mais uma barra. Essa que você vê aí, que é a barra de neutro. E a barra de neutro, normalmente, ela é identificada com a cor azul. Vamos posicioná-la e fixá-la com os parafusos. Agora, a nossa barra está pronta para receber o fio neutro que vem lá do padrão de entrada. Pronto. Agora nós já temos todos os componentes básicos da instalação de um quadro de distribuição monofásico. Esse modelo de quadro, que antigamente tinha a proteção simples de apenas um disjuntor, hoje ele tem uma proteção tripla. Isso se dá por conta das exigências que a norma foi fazendo ao longo dos anos. Veja por que proteção tripla. Nós vamos começar fixando no trilho o disjuntor geral.
é esse disjuntor que vai proteger toda a sua distribuição. Na sequência, nós vamos posicionar e fixar no trilho o DPS, o dispositivo protetor de surtos, que vai proteger a sua instalação contra aquelas descargas ocasionais de altos níveis de corrente na rede. E por fim, nós vamos posicionar o IDR, que é o interruptor diferencial residual. Esse IDR, ele tem a função básica de proteger nós, humanos. Ele tem a função de nos proteger de correntes que são nocivas à saúde, desligando em caso de um contato acidental. Ok. Definidos os nossos 3 níveis de proteção, nós vamos agora posicionar os disjuntores que irão proteger individualmente cada circuito da nossa distribuição. Nós temos aí um conjunto com 8 disjuntores de correntes variadas. 4 deles irão alimentar os nossos circuitos, que são iluminação, tomadas, a máquina de lavar e uma máquina de secar. São esses circuitos que nós vamos alimentar com esses disjuntores. Os disjuntores que não foram utilizados, eles vão funcionar como disjuntores reservas. Até porque a norma ela apresenta uma tabela que sugere a quantidade de reservas que os quadros devem ter exatamente para o caso de instalações futuras que eventualmente necessitem de alimentação. Vale lembrar que a norma determina a quantidade mínima, que no nosso caso aí seria 2 disjuntores. Mas nada me impede que eu deixe 3 ou mais disjuntores de reserva. Os eletricistas sabem que ainda hoje é muito comum nós encontrarmos quadros com disjuntores que são alimentados com fios. Mas isso está se tornando coisa do passado. Hoje nós já temos os barramentos tipo pente, iguais ou similares a esse que você vê aí. E esses barramentos, eles fazem os jumps entre os disjuntores com muito mais segurança e com muito mais perfeição. Esse barramento vai ser alimentado por uma fase, no caso do monofásico, e vai interligar as entradas de todos os disjuntores de distribuição. Muito bem. Como o nosso quadro é monofásico, ele vai receber uma fase e um neutro que vem lá do padrão de entrada da concessionária, aonde está o medidor de energia. Então nós vamos acompanhar bem devagar, porque agora você vai ver a fase chegar ao quadro e ser ligada ao disjuntor geral. Do disjuntor geral, ela vai ser interligada ao DPS. Observe que o DPS tem as entradas da fase e do neutro, e elas estão indicadas com as letras L e M. Do DPS, a fase vai ser interligada ao IDR, que também tem entradas para fase e para neutro. A função do IDR é identificar pequenas correntes de fuga, que são limitadas a 0,03 amperes, e ele vai seccionar a fase e o neutro sempre que acontecer uma fuga de corrente dessa natureza. Lembrando que o IDR não tem a função de proteção contra curtos-circuitos que o DDR possui. O IDR é apenas um interruptor. E o DDR, além da função diferencial residual, ele funciona também como disjuntor. No nosso caso aí, nós usamos o IDR, mas nós poderíamos ter usado o DDR sem nenhum problema. Então, para nós finalizarmos essa parte da proteção, nós vamos interligar o IDR ao barramento tipo pente. Pronto. Agora,
todos os disjuntores da nossa distribuição estão recebendo o fio fase através do barramento pente. Então, feita a distribuição do fio fase, nós vamos agora à distribuição do fio neutro, que também vem lá do padrão de entrada. O neutro vai chegar na entrada do DPS, onde está escrito neutro, e também será interligado à entrada do neutro no IDR. O IDR, que já tem a fase conectada e alimentando o barramento principal, vai agora ser conectado diretamente à barra de neutro. Dessa barra de neutro sairão todos os fios neutros para cada um dos circuitos que nós iremos alimentar. Então, nesse momento, nós já temos todos os dispositivos de proteção devidamente interligados com os disjuntores de distribuição e também as barras de aterramento e de neutro. Vamos então à alimentação dos circuitos. Inicialmente, nós iremos ligar o circuito da iluminação. Esse circuito vai receber o fio fase, vai receber o fio neutro e vai receber o fio de aterramento. Cabe aqui uma observação. A norma diz que todos os circuitos devem ter o seu fio de aterramento. No caso do circuito de iluminação, a norma determina que o aterramento é obrigatório em luminárias que apresentam partes metálicas e que essas partes metálicas possam ser tocadas, representando risco de choque elétrico. Então, ainda que você não use luminárias que apresentem esse risco, o fio de aterramento deve estar na composição do circuito para o caso de uma eventual substituição das luminárias. Se você for substituir as luminárias que não precisaram do aterramento por outras que necessitem do aterramento, esse aterramento deve estar presente. Veja que o neutro e o aterramento do circuito foram derivados dos barramentos de cobre que nós instalamos anteriormente. Esses barramentos, eles facilitam as interligações e facilitam também a manutenção de todos os circuitos do quadro. Vamos ligar agora o circuito das tomadas e o processo vai se repetir. A fase, que vem do interruptor, o neutro, que vem do barramento azul, e o aterramento, que vem lá do barramento verde. E a partir desse ponto, a história passa a se repetir. Ela vai se repetir para o circuito da máquina de lavar, que recebe a fase, o neutro e o aterramento. E vai se repetir para o circuito da secadora, que da mesma forma vai receber a fase, o neutro e o aterramento. E assim, meus amigos, nós concluímos a montagem do nosso quadro de distribuição monofásico. É muito simples e é muito fácil, mas é bom observar, ao fazer qualquer instalação elétrica, que você está seguindo as recomendações e as determinações da norma. Até uma fácil e simples montagem como essa que nós acabamos de fazer, ela deve sim estar de acordo com o que a norma determina, exatamente para evitar maiores problemas futuramente. Deixe o seu comentário aqui embaixo e a partir daí eu conto com a sua opinião e com a sua sugestão. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima dica.